Boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a essa casa, Casa do Caminho Santana, que passa a ser a extensão da nossa casa. Então nós vamos sempre lembrar de tudo aquilo que nós temos aqui na nossa casa, os cursos de doutrinas, palestras, evangelização infantil, mocidade, toda a parte teórica que a casa oferece. Também vamos lembrar da parte de atendimento espiritual, plantão de atendimento, a sala de passes, tudo aquilo que a gente vem recebendo durante tanto tempo, né? Vamos fazer uso disso tudo. E também vamos agradecer aqueles que lembraram de trazer 1 quilo de alimento para as nossas 80 famílias atendidas. É sempre muito bom a gente praticar caridade, né? Então, a gente tem a teoria, mas tem também a prática. Então, muito agradecido. E aqueles que não puderam trazer, é sempre bem-vindo às quartas-feiras. Estamos aqui aguardando, tá bom? Então, neste momento, nós vamos tranquilizando a nossa mente. Vamos buscando dentro de nós a paz. E vamos agradecer por termos chegado até aqui, por termos esse contato com a doutrina espírita. Aqueles que vieram pelo amor, que já compreenderam racionalmente a importância da doutrina espírita, que ratifica os conceitos da doutrina cristã. E aqueles que vieram pela dor, que estão passando por um momento de provação ou expiação, que sejam todos acolhidos por essa doutrina consoladora, essa doutrina que acolhe. Nós vamos elevando o nosso pensamento também ao Pai, agradecendo a vida, agradecendo sempre por estarmos aqui nesse planeta escola, por dia a dia termos o contato na prática com a nossa evolução, a nossa transformação interior. Vamos também imaginar na nossa tela mental a figura do nosso mestre querido, Jesus, esse irmão maior, ele que veio até nós e trouxe tanta sabedoria através do seu evangelho. E também lembrando dos nossos amigos espirituais, nossos queridos companheiros de jornada, ombro a ombro conosco, nos intuindo, nos protegendo, nos ajudando. E é assim, com essa entrega que estamos agora, nós vamos permanecer assim durante todo o tempo. Lembrando sempre que assim que adentramos nessa casa, nós já estamos recebendo aquilo que precisamos e aquilo que merecemos. Então sejam bem acolhidos, recebidos e abraçados. Então, nós vamos agora dar início à palestra O Pó das Sandálias, que o José Roberto fará aqui para a gente. Obrigada. Boa tarde a todos presentes, aqueles que também nos assistem pela internet. E hoje nós temos um tema aqui bastante interessante. Vocês poderiam dizer o seguinte aqui, perguntar o que significa isso, né? O pó das sandálias. Isso, a nossa companheira Sandra me deu esse tema. Então eu fui pesquisar com maior profundidade de onde vem isso. E as minhas raízes de desencarnações passadas me levaram, então, pesquisar na Torá, no judaísmo, né? O que é que significa o pó das sandálias. E ver que o Rabino Moshe Ben Shalom, da congregação israelita, ele nos esclarece o seguinte, que esse termo vem das escrituras sagradas, né? Tirar o pó das sandálias, né? E instrui a necessidade que existe em adoração a lugares específicos. Então, quando nós vemos assim, alguns lugares que falam, tira o sapato quando você entra aí, né? Alguns templos budistas, templos hinduístas,
até os locais cristãos aí de trabalhos relacionados com banda, ou coisa assim, fala, tira o sapato para entrar, né? Em sinal de respeito. Na realidade é para ter o contato com o solo. Isso vem do judaísmo, porque a nossa cultura é judaico-cristã, não devemos esquecer nunca disso. Então nós trazemos muitas coisas do judaísmo. E quando nós falamos no próprio cristianismo, quando ele se baseia no que fala no Velho Testamento, chamado Velho Testamento, que foi assim denominado na Vulgata Latina, como Velho Testamento, na verdade é a Torá judaica, né? Que são aqueles 5 livros principais, né? O Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, né? Então, o que acontece é o seguinte, é que vem da Gênese, esse termo vem da Gênese, no 2º capítulo da Gênese, que é o capítulo da criação, no item 7, que diz o seguinte, que entende que o homem, eles entendem, quer dizer, entendiam na realidade que o homem foi criado do barro. Por quê? Porque tinha que existir uma explicação da criação. E os primeiros livros científicos eram os livros religiosos. Não existia outra explicação. Naquele momento que todos nós estávamos encarnados naquela oportunidade, nós precisávamos de conhecimento, e esses conhecimentos tinham que ser transmitidos à medida do nosso entendimento. Por isso que nós vemos que o homem veio da terra, foi feito do barro, essa coisa toda, né? Mas, na realidade, isso tem muito a ver, por exemplo, com a própria ciência e com aquilo também que a espiritualidade, que os espíritos nos esclarecem através dos livros dos espíritos, reforçado por Emmanuel. A ciência diz o seguinte, segundo Darwin, né, na evolução das espécies, de onde nós viemos? Né? Nós viemos justamente daquele micro-organismo que tem a evolução, que veio justamente do barro. E o Emmanuel diz o seguinte, que nós estamos aqui evoluindo porque nós estamos do átomo ao arcanjo. Ele nos dá uma visão muito maior ainda, né? Porque não simplesmente fala da criação, fala para onde nós seremos encaminhados, nós estaremos sendo encaminhados para as esferas superiores, independe daquilo que nós fazemos, independe do nosso progresso, se é mais lento ou mais rápido, é para lá que nós iremos, tudo bem? É para lá que nós iremos. Então, veja que maravilha, né? O que a doutrina espírita nos traz, né? Também, esse termo, né, de tocar o solo, ou seja, o que é conveniente ou não, o pó das sandálias, também está explicado no livro Deuteronômio, né, que é o 5º livro da Torá, o 5º livro do Pentateuco do Velho Testamento, né, que é o livro da segunda lei, que diz o seguinte, que quando o povo hebreu entrou na Terra Prometida, Deus, né, ou seja, na época Moisés, ou Josué, na verdade, não era nem Moisés, que Moisés já havia desencarnado, os instruiu para que entrassem descalços, para que tocassem aquela terra, porque aquele solo era sagrado, né? Então, veja só o que acontece com relação, quando se fala o pó das sandálias. No caso que Emmanuel aqui explica no livro do Evangelho, segundo o Emmanuel, a explicação de Emmanuel, ele coloca justamente o Evangelho de Mateus, embora Marcos e Lucas também fazem essa citação com relação ao pó das sandálias. Ele diz o seguinte, e se qualquer lugar vos receber, e os homens não te ouvirem, e não quiserem te receber, não te honrarem, saindo de lá, sacode o pó das sandálias. Então a gente pode falar o seguinte, poxa vida, será que Jesus, né, ele vai dar uma orientação dessa forma? Ou seja, se saiu de lá do lugar que não é bom, então você não quer nem saber da poeira que tinha aquele lugar? Não, absolutamente. Jesus, ele era judeu, ele nasceu no seio judaico, ele era judeu,
ele justamente usou o seu conhecimento, o conhecimento que ele tinha sobre o judaísmo, como ele mesmo disse, não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela, né? E nós estamos falando de todas as leis contidas na Torá, que são nada mais, nada menos que 613 leis, né? Dessas 613 são 350 negação e o resto são afirmações, e Jesus então trabalhava sempre nesse sentido. Por isso que os fariseus jamais conseguiram pegar Jesus em contradição. Nunca pegaram Jesus em contradição. E a passagem mais clássica que existe é quando os fariseus chegam a Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, os fariseus chegam para Jesus para pegá-lo em contradição e perguntam para ele qual é o maior mandamento. Porque além de seguir toda a lei, Jesus veio trazer o quê? Veio trazer o amor. A lei do amor, da fraternidade, do perdão, da compreensão. Aquilo que as leis mosaicas, aquelas 613 leis, não continham. Ali não fala em perdão. Ali não fala em compreensão. Ali fala que se deve retribuir da mesma forma aquilo que se recebe. Ou seja, aquela tal lei do olho por olho, dente por dente. E quando os fariseus perguntam a Jesus, que Jesus já havia conversado com os saduceus, que era uma outra seita, que não acreditava na vida após a morte, mas cumpriam estritamente a lei, os fariseus chegam para Jesus e perguntam: mestre, qual é o maior mandamento? Aí eles esperavam que Jesus ia dizer que não, o mandamento é a fraternidade, o amor. Aí Jesus então fala: não, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Aí os fariseus, está vendo só, ele não vai falar mais nada, mas Jesus complementa. Fala: existe um segundo mandamento tão importante quanto esse primeiro, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E ainda ele complementa mais ainda. Ele fala: esses dois mandamentos resumem todas as leis e todos os profetas. Ou seja, ele já pegou as 613 leis existentes na Torá judaica e ainda complementou, falou: aquilo são as profecias que foram feitas. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus era fantástico nesse sentido. E quando ele falou, quando ele citou, conforme descreve os evangelistas Mateus, Lucas e Marcos, né? Claramente ele fala: quando sair de um lugar onde não fores bem recebido, onde não te ouvirem, sacode a poeira de seus pés. Aí você pode dizer: poxa vida, então quer dizer que ele falou que ele colocar eles de lado. Não, muito pelo contrário. Naquela oportunidade, o que acontecia? Quando Jesus estava fazendo essa pregação, ele estava fazendo principalmente para o povo de Israel, para o povo judeu. Porque, se vocês se lembram, o primeiro apóstolo que não conviveu com Jesus, que é chamado do 13º apóstolo, que é Paulo de Tarso, ele sim é que foi pregar, levar o evangelho fora de Israel, aos gentios. E quando Jesus fala que quando os apóstolos vão à casa daqueles que são pagãos, daqueles que não acreditavam, ou seja, lá se tinha muitos povos diferentes. Quando houve a diáspora judaica, os judeus se espalharam pelo mundo, retornaram justamente através de Moisés. Mas antes disso, no domínio assírio, Nabucodonosor trouxe vários povos diferentes para viver dentro de Israel. Tanto que a Samaria era uma coisa completamente à parte de Israel, completamente à parte da crença que os judeus professavam, né? Tem a passagem do bom samaritano, que vocês conhecem. Então, às vezes, as pessoas interpretam mal. O samaritano, ele não tinha o seu próprio templo na Samaria. Não tinha o seu templo, não frequentava o templo de Jerusalém. E tinha outros que não tinham a ideia do Deus único. E não era simplesmente, Jesus não queria que levasse a mensagem do Deus único simplesmente, porque o Criador é o Criador para todos. Como nós falamos hoje nas religiões, a doutrina espírita, quando alguém adentra a casa espírita, nós não perguntamos qual é a religião.
A pessoa vem por quê? Porque ela tem fé, porque ela acredita no Criador, independe se ela é espírita, se ela é evangélica, se ela é luterana, se ela é um bandista, não interessa. Acreditar em Deus, porque Deus é um para todos, Deus é o Criador. Segundo a pergunta respondida aos espíritos por Kardec, no livro dos Espíritos, a primeira questão, né, que é a questão da criação, da Gênese, os espíritos perguntam para Kardec, não quem é Deus, o que é Deus? Eles respondem a causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo. Então Deus é Pai de todos. E Jesus entendia isso também, ele compreendia naquela sua sabedoria de um espírito superior. Então o que ele fazia? Ele pedia para os seus seguidores, para que levassem essa boa nova da fraternidade, para levar a lei do amor para aqueles povos que eram pagãos e acreditavam de outra forma, até na forma que o próprio judaísmo pregava, da lei do olho por olho e dente por dente. Então Jesus diz, quando sai de lá, sacode a poeira dos seus pés. Ou seja, o que está abaixo dos pés? Falou, o que sacode a poeira para não levar nenhum ranço, para não levar nenhum sentimento de contrariedade, não levar nenhum sentimento de rancor. Então sacode, deixa aquilo lá, deixa aquilo para lá. Isso é tão importante, né, que a interpretação no cristianismo nos dá assim, uma visão muito clara. O judaísmo ainda, nos próprios usos e costumes do povo judaico, eles entendem ainda que essa poeira é algo que não se deve levar para dentro de casa. Não é isso. Ou seja, o povo judeu ele acredita o seguinte, o judeu ele tem todas essas superstições que nós vemos hoje, muitas delas foram criadas pelo próprio judaísmo. Então o judeu, por exemplo, quando vai a um funeral, a um cemitério, recomenda-se que não vá direto para sua casa. Que antes de ir para casa, passe em algum lugar, para que toda a poeira que trouxe do cemitério fique naquele lugar. Ou vai no supermercado, ou vai no, sei lá, tomar um café em algum lugar, ou vai no shopping center. Então ele interpreta simplesmente dessa maneira. Jesus já não, Jesus coloca essa interpretação de uma maneira completamente distinta. Não existe superstição, não existe revanchismo, não existe rancor. Jesus diz o seguinte, deixa tudo lá, sacode, não traga nenhum sentimento de mágoa. Por quê? Porque Jesus entendia e entende, logicamente, entende porque nos traz essa mensagem, de que as coisas são mutáveis, porque nós mudaremos. Nós mesmos, quantas vezes em outras encarnações passadas, nós já não cometemos essa mesma falta. Nessa mesma encarnação, antes de nós conhecermos a doutrina espírita, quantas coisas nós já fizemos que não vale a pena? Ou ainda fazemos? Ou ainda levamos nas nossos sapatos, nossas sandálias, nossos pés, aquelas poeiras que nós deveríamos nos livrar? Nós trazemos para nossa casa essas coisas. Às vezes nós vamos em alguns lugares, algumas pessoas que nós criamos antagonismo, nós criamos discussões desagradáveis e levamos para casa, que é um lugar que é o nosso templo sagrado. O nosso lar é o lar que é abençoado, porque ali é o primeiro ambiente para a prática do amor, da compreensão e da caridade. E às vezes nós trazemos todo esse ranço para dentro da nossa casa. Às vezes nós criamos discussões estéreis, sem nenhuma razão. No metrô, no trânsito, em qualquer lugar. E por incrível que pareça, até nas casas de orações, até nos centros espíritas. Nós às vezes abandonamos tarefas porque nós estamos com os pés cheios de poeira. Nós trazemos tudo conosco. Nós não sabemos compreender. Quando, na realidade, o André Luiz, no livro Sinal Verde, ele nos esclarece o seguinte, que o adversário é aquele que muitas vezes consegue enxergar
fatos em nós que nós desconhecemos, nós não sabemos. Então nós não gostamos disso. Nós queremos ser elogiados, nós queremos estar sempre por cima, né? Poxa vida, olha, poxa, o Zé Roberto, olha que maravilha, né? Nós não queremos isso, nem pode. Isso é poeira. Isso é poeira que está debaixo dos nossos pés, né? Muito bem. Essas coisas que nós temos assim, esse orgulho, essa vaidade, essa coisa que nós entendemos que devemos carregar conosco, que fica nos nossos pés, isso pode se agravar de maneira assim, potencializada. Nós podemos fazer com que isso se torne um entrave muito grande ao nosso desenvolvimento espiritual, mesmo quando nós estamos até na liderança de um grupo de oração, quando nós estamos num grupo de trabalho. Nós não podemos, nós temos que deixar isso de lado. E eu lembro muito bem que tem um livro, muitos de vocês já leram, outros não, então passo a conhecer agora uma narrativa muito sucinta, do livro Libertação, que é um dos 16 livros da série André Luiz. Nesse livro Libertação, o que ocorre? Um espírito que esteve aqui e que, na realidade, conta que foi um papa, né? Se eu não me engano é Gregório VIII, de 1200, no ano 1200, naquele período, né? Ele desencarnou e não se conformou que na desencarnação dele não tinha mais o poder. Ele queria ainda ser aquela pessoa, aquela entidade reverenciada. E acabou criando um verdadeiro feudo dentro da espiritualidade e nas trevas, né? E ele acumulava a função de um líder, era um líder religioso. Ele escutava, ele aconselhava, ele era um chefe político, porque o Papa também era um chefe político, né? E como as autoridades eclesiásticas sempre faziam, né? Ou seja, ele fazia, cá entre nós, né, um plantão de atendimento fraterno às avessas, né? Quer dizer, ele fazia a coisa exatamente o contrário. Ele ficava julgando e subjugava as pessoas, porque ele não se conformou. A poeira que ficou debaixo dos pés dele os acompanhou na espiritualidade. Aquela coisa ruim levou embora. E nós, quando desencarnarmos, se não tivermos cuidado, vamos levar também. Quantos espíritos nós atendemos no atendimento aos espíritos, né? Que tem esse problema, que tem essa mazela, né? E não conseguiram entender ainda, porque, felizmente, nós temos toda a orientação, nós temos o conhecimento da espiritualidade, nós sabemos que nós temos o momento da nossa desencarnação. Uma coisa tão certa é a nossa encarnação e a desencarnação que vai ocorrer em algum momento nosso aqui, da nossa existência corporal, né? Nós não podemos dizer algum dia, né? Porque dia é só no planeta Terra, né? Só no nosso planeta. Falar dia e noite, porque no universo é outra história toda, né? Nós falamos dia e noite, possivelmente, nas colônias espirituais que se situam na crosta terrestre, né? Que não são paraísos, né? São estâncias que os espíritos têm que passar para depois ser atendido. Então, um dia, logicamente, né, nós vamos desencarnar e nós temos que levar aquilo de bom, né, e também aquilo que nós não conseguimos melhorar, porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. E nós, né, que temos esse conhecimento da espiritualidade, nós temos esse conhecimento, né, é o momento da nossa reflexão, e nós fazemos alguma coisa, né. Aí vem aquela desculpa, não, mas olha, eu vou ao centro, poxa vida, eu leio tantas obras, né? Eu escuto a Rádio Boa Nova, o dia inteiro, né? Estou tentando melhorar, mas é tão difícil melhorar, né? É tão difícil. Será que é difícil? Ou falta empenho? Né? Será que falta empenho da nossa parte? Porque é o comodismo, é muito fácil. As coisas cômodas, elas são muito fáceis. Então nós nos acomodamos, né? Se você tiver
Se você tiver uma cama macia, gostosa, e depois não puder mais, tiver problema de coluna, tiver que dormir no colchão duro, você não vai gostar, né? Falar, poxa vida, isso não é bom, né? Por quê? Porque tira você do conforto. E com a mudança também, nos tira do conforto. Nós temos que mudar, né? Outra coisa que se fala, quando estou no centro espírita, parece que eu estou no oásis, é uma maravilha. E é uma maravilha, né? Quando nós estamos aqui, tão gostoso, né? Entra no centro espírita, aquela fraternidade, aquele amor, né? Mas me sinto melhor intimamente, mas no mundo exterior não consigo me controlar. Né? Sai daqui, né? Não consegue se controlar. Então, vem no centro espírita, está tudo bem. Aí sai daqui, já vai no metrô, alguém entra na tua frente, já começa, já estraga tudo, né? Já começa a falar aquilo, não precisa nem falar, né? Pensar, né? Pensar. E pensamento é matéria, né? Não é verdade? Estava dando uma aula ontem, estava explicando que no universo é matéria e espírito, não existe outra coisa. Né? Até o princípio inteligente, né? Que é os primórdios de nós como espíritos, existe, né? E o resto é matéria. Quando nós pensamos, como é que os espíritos se comunicam? Pelo pensamento. E o pensamento é matéria. E tudo aquilo que nós pensamos forma aqueles quadros mentais que estão aonde? Estão lá, né? Estão lá. Por incrível que pareça, até o Sermão da Montanha está lá, né? Está em algum lugar aqui no nosso universo sideral, né? Está lá que Jesus falou aqui, está materializado. Que bom, né? Que nós possamos nos ligar a Ele e receber de volta todos aqueles bons fluidos, né? Não consigo ser com meus familiares difíceis o mesmo que eu sou no centro espírita ou no meu meio religioso. Poxa, era tudo bom, mas chega em casa, ai meu Deus do céu, né? Meu filho, ele é tão rebelde. Meu marido, nossa, minha esposa, né? Ai, que não consegue se entender. Será que isso daí não é o pó que está dentro está debaixo da nossa sandália, e não consegue tirar? É tão difícil, né? É tão difícil. É evidente, né, que tem casos que a gente entende que o pó não é seu, né? Se você conseguiu tirar o pó da sua sandália, você não pode tirar do outro. É o outro que tem, o próximo que tem que fazer isso, né? Meu companheiro ou companheira não consegue entender o óbvio que é da doutrina espírita. Não dá para conversar com ele e com ela, né? Isso é egoísmo, né? Isso é um pó danado que se carrega debaixo dos nossos pés, né? Nós queremos convencer. A doutrina espírita não faz proselitismo. Tem duas religiões. Chamar espiritismo de religião também, né? Porque nos religa a Deus, né? Religião é o religamento com o Criador, né? Tem duas religiões que não fazem proselitismo, né? E uma delas é a nossa raiz judaico-cristã, é o judaísmo. O judaísmo não faz proselitismo. Se você chegar lá e falar, eu quero ser judeu, você não pode ser judeu. É tradição. Não tem proselitismo. Agora, espiritismo não. Falou, você quer ser espírita? Muito bem, frequenta o nosso curso, aprende, procura se instruir, procura se modificar, procura ser compreensivo. Aí sim, não é proselitismo. Nós não estamos lá fora, vocês não viram ninguém distribuindo panfleto lá para entrar na casa aqui, né? Ou não tem banner, nós não anunciamos na Gazeta da Zona Norte, né? Não fazemos nada, né? Quer dizer, aqui as portas estão abertas, é um templo de portas abertas. O espiritismo é exatamente... E não se convence as pessoas sobre o espiritismo, gente. Você se convence quando você não tem o pó debaixo das tuas sandálias, né? Você é humilde, você é cristão, é fraterno, você convence através do seu exemplo. Quantas vezes as pessoas falam, poxa vida, que bacana, tal. Desculpa, você é católico? Não, eu sou espírita. Ah, bom, poxa vida, se percebe que você é espírita, né? É assim que funciona. É o seu comportamento, né? E dizer que sempre no centro espírita você procura passar uma imagem positiva. Está errado, tem que passar em todo lugar, né? Tem que passar em todo lugar. Quando nós estamos no centro espírita é fácil, né? É colar na prova aqui, né? Tá aqui, você está colando na prova, está tudo certo aqui, está tudo fácil, né? Aqui que nós falamos de Jesus, de fraternidade, de amor, nós viemos em busca do consolo, nós viemos em busca da reconciliação, tudo acontece aqui, então isso é muito fácil.
Então, a mensagem de Jesus, então, tem que ser interpretada nesse sentido. Nesse sentido. Quando ele fala, quando os evangelistas Mateus, Lucas e Marcos fala que Jesus aconselha, quando se sai de alguma casa dos gentios, que tire a poeira das suas sandálias, quer dizer o seguinte: não leve nada daquilo que você não julga correto. Não leve rancor, não leve discórdia, não leve animosidade e não leve maus pensamentos. Essa é a verdadeira interpretação dessa frase que os evangelistas atribuíram a Jesus. E que Emmanuel, né, de uma maneira assim tão fantástica, né, justamente aquilo que nós estamos expondo aqui, né, o expositor espírita não põe as suas ideias, ele transmite, ele expõe aquilo que a espiritualidade nos traz. E justamente eu procurei transmitir para vocês exatamente os ensinamentos do nosso querido Emmanuel, né, que nos traz assim tanta luz no nosso caminho, que nos traz tanto ensinamento precioso e que nós devemos aproveitar, não somente no momento em que nós estamos lendo Emmanuel ou ouvindo alguém transmitir aquilo que Emmanuel nos traz, mas que nós devemos levar conosco. No momento que nós não podemos nos esquecer, nós vamos estar aqui de volta, possivelmente todos vocês, na quarta-feira. Mas procurar manter esse ensinamento, essa orientação de Emmanuel, pelo menos até quarta-feira. Para quarta-feira nós ouvirmos mais coisas bonitas, mais coisas novas, que nos levam à nossa evolução espiritual e abre esse caminho de luz que a doutrina espírita nos proporciona. E que Jesus, nosso Mestre, esteja com todos nós, agora e sempre, e que possamos sempre merecer esses ensinamentos tão preciosos que a espiritualidade nos oferece. Fiquem em paz. Bom, gente, é o momento das perguntas, dos questionamentos. É bem interessante quando a gente ouve a teoria, né? Porque é da teoria que nós partimos para a prática. E sensacional essa parte toda que fala aí do Antigo Testamento, enfim, eu fico fascinada com tudo isso. Essa é a minha verba de professora. Mas é bem interessante. Vamos lá. Alguém gostaria de fazer alguma... Gente, eu estou com o microfone. Quando eu estou com o microfone... Olha, você sabe que me chateia? É o seguinte, quando a Leila faz palestra, todo mundo pergunta. Ah, gente. Eu estou com poeira nos pés. Eu estou com poeira nos pés, Leila. Olha lá, não vai ficar triste mais. É só falar, mas não tem pergunta nem vermelha. Não tem. Tá vendo? Sandália tem, né? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu gostei bastante do tema de hoje porque semana passada, na faculdade, eu participei de uma defesa de tese que o tema era assim: vivência espiritualista de judeus espíritas na capital de São Paulo. Bacana. E assim, eu achei super legal porque assim, eu frequentei sinagoga há muitos anos, né? Sei. Sim, muito, sei lá, 4, 5, vai, pra minha idade. Aí, eu percebia que assim, eu inclusive ia na celebração de Shabat, que nem foi dito aqui, né? Com aquela tradição toda, tem que falar todas as rezas, todas as preces. Mas assim, no final eu estava ali por causa que o almoço de sábado era muito bom. E eu não era o único. Principalmente os filhos de judeus já, que o avô era do Líbano, de Israel, eles iam lá também para comer o kiddush, claro, o almoço de sábado. E nessa defesa de tese, tinha uma examinadora que era espírita. Aí ela falava, não, porque nas casas kardecistas ninguém vai te perguntar qual é a sua religião, qual é o seu intuito, enquanto no judaísmo era dificílimo, tinha que ir para Israel, ficar um ano lá, e no final, os judeus para onde vão? Vão para casa espírita, naquele meinho que ele vai se sentir, não sei se melhor do que na sinagoga, acho que a questão é essa, né? Mas pelo menos que tem um sentimento diferente, né? Ah, bacana. E acho que eu senti isso também, achei legal. Bacana. Você é de origem judaica, você é judeu? Eu tenho ascendência, mas assim, como nenhuma parte feminina da minha família tinha, tinha, só então não passou. Então você é goi como eu.
É, agora, exatamente. Ser goi como eu. Exatamente. Então tá bom. É goi é o não judeu, né? Que o judeu, que ele não segue a religião, né? É porque o judaísmo é uma tradição, né? É mais do que, por isso que não é proselitista. É uma tradição. Se você vai, né? Você sabe disso, e é interessante que vocês saibam. Se vocês vão ao rabino, a um rabino, né? Que seja, porque, ou seja, o esquenazinho, ou separarinho, qualquer um dos dois, chega e diz que quer ser judeu, ele vai dizer para você, mas qual é a sua religião? Fala, eu sou católico, como essa religião é tão boa, por que você quer ser judeu? Não, porque, mas você sabe que é judeu. E assim por diante, né? E o que ele colocou é muito interessante, só com um minutinho do tempo de vocês, né? Por que ele não é judeu? Porque o judaísmo é transmitido pela mãe, não pelo pai. Né? Por quê? Isso é origem da crença do Deus único, né? O Abraão não teve um filho com Agar, que é Ismael, porque a Sara não podia ter, e Deus não tinha prometido que ele teria uma nação, seria uma nação tão grande quanto as areias, quanto os grãos de areias do mundo. Então aí o que aconteceu? Ele acabou tendo um filho com a Sara. E aí, ficou. O que eu vou fazer com dois, né? Então, encaminhou a Agar e Ismael, que foram acolhidos por outras tribos, que era de Xia, levaram para lá, e ficou o filho, né? Filho que era gerado pela mãe, né? E assim é que, por isso é que só pela mãe é dado a dinastia judaica, não pelo pai, né? E assim, né? Assim mas é interessante, desculpa, mas eu não posso deixar de explicar, sabe? O que eu falei, a minha verve professoral aqui, né? É interessante saber também, né? Bom, na verdade, o espírita, as religiões, você pode virar, você vira católico, vira protestante. O espírita, ele tem que se tornar, né? Se tornar espírita. Se tornar espírita. Ele não dá para você falar, não só vir aqui e não falar é de que fora você para virou dentro, espírita, né? entendeu? Você tem que se tornar espírita, para falar que você é espírita realmente, você toma uma consciência diferente, né? Não é de fora para dentro. E sobre o tema, né? A verdade dessas poeiras, a grande ferramenta que vai fazer a gente tirar toda essa poeira é a fé. A fé. Quando Jesus manda os apóstolos pregar isso e fala para sacudir as poeiras, aqueles estavam já preparados. Ele sabia que todos estavam preparados. Entendeu? Porque você vê que, pelo estudo, a gente aprende que todos largaram tudo e o seguiam. Entendeu? E começaram a crer realmente nele como o Filho do Deus vivo. Né? E o que vai fazer essa mudança na gente é a fé. Entendeu? Só que a fé é um negócio difícil mesmo para a gente acreditar, crer. Porque é uma coisa que você não vê, não pega, não sente. É uma coisa muito abstrata. Né? E agora, se você começar realmente a praticar essa fé, mesmo não vendo, não conseguindo se tocá-la, aí você nasce naquilo que você já também nos expôs uma vez, né? Aí vem a tal da esperança. Fé sem esperança. E a fé com a esperança, ela se torna uma certeza de um mundo melhor, de você interiormente viver melhor, entendeu? Então, tendo essa fé, surgindo essa esperança, bate essa certeza, aí você começa essa mudança. E aí você vai sacudindo essa poeira, né? E essa poeira, às vezes, você não consegue sacudir numa única vida. Não. Entendeu? Por isso que é aí que vem a bondade mesmo do Pai. Entendeu? Então, se é necessário, às vezes, mais uma vida. O único que fez isso, que a gente sabe por estudo que fez muito rapidamente, foi Jesus. Jesus já veio, Jesus, né? foi um espírito criado como nós, mas ele foi muito rápido Ele foi, uma vez, outro dia teve uma palestra, estava lembrando, eu comentei isso aí, o seu Mamed, né? O seu Mamed fala, ele foi o cara mais rapidinho que teve dos espíritos criados, né? Mais que o Bolt. É mais que o Bolt. Porque ele foi criado e ele percebeu que o caminho da felicidade era esse. Entendeu? E nós temos essa dificuldade, né? Mas nós vamos chegar lá, que é para isso que nós somos criados. Nós somos criados simples e ignorantes para nos tornarmos felizes, para poder habitar esse mundo de felicidade, entendeu? Então é uma coisa que realmente depende da gente mesmo. Né? Agora, a grande ferramenta é a fé. É a fé. Pela fé que a gente consegue essa mudança. Sem dúvida. Tá?
Como diz novamente lembrando, né? Do átomo ao arcanjo, né? Do átomo ao arcanjo. Nós vamos seguir essa. Muito bom. Acho que. Deixa eu só falar claro, uma coisa. você tem. Nossa, eu estava esperando você falar. Gente, só mais uma coisinha, né, sobre esse tema. Eu ouvi dizer uma vez, através de uma comunicação de um espírito, né, que quando a gente chega na espiritualidade e toma consciência da nossa realidade como seres imortais, a gente se sente verdadeiramente nus na frente daqueles que irão nos receber. Então, a gente sacode não só o pó, mas quando a gente tira o sapato, a gente tira a roupa, porque lá não há máscara. Porque aqui nós usamos, né, em sociedade, várias máscaras. E lembrando sempre, a doutrina espírita é perfeita. Agora, o movimento espírita, que é feito aqui de nós, né, não imperfeitos. Nós somos imperfeitos também, né? Então, às vezes, mas eu vi aquela pessoa que dá lá palestra, estava fazendo isso, aquilo. É um movimento espírita, não confundam. Então, não desistam da doutrina espírita. Pode desistir da Sandra, do José Roberto, do Vladimir, de qualquer pessoa, mas não da doutrina espírita, tá, gente? Ela sim é perfeita. Então, lembrando sempre, vamos procurar a nossa evolução enquanto nós estamos aqui. Porque quando a gente chegar lá, a gente está despido de tudo. Então, vamos deixar tudo que é impureza, né? E fazer a nossa transformação interior. Ok? Obrigada, gente. Tá, muito obrigado. E que vocês possam retornar aos seus lares em segurança, né? Encontrar nos seus lares a mesma psicosfera de amor, de harmonia que nós vivenciamos aqui nesse momento, né? E que todos lá também estejam em segurança, com saúde, e que possam desfrutar daquela felicidade, né? Que embora nós temos aquela informação da espiritualidade, né? De que a felicidade são momentos de felicidade, mas nós podemos criar esses momentos de felicidade com fé, como disse o Vladimir, com esperança, né? E com determinação também, com a nossa própria vontade. Que Jesus permaneça com todos nós. Você pode me dar uma assessoria técnica? Sim. Olha, minha imperfeição é demais com tecnologia, gente. Então, neste momento, nós vamos novamente procurando a nossa paz interior. E vamos todos, nesse momento, buscar dentro de nós aquela energia positiva, amorosa, de paz, de equilíbrio, saúde. E juntos, todos nós, vamos pedir para que a espiritualidade encaminhe essas vibrações para aqueles que aqui nomearmos. Então, nessa vontade de ajudar o próximo, nós vamos primeiramente irmos até aqueles que desencarnaram recentemente, espíritos que ainda não conseguem entender a verdade, que somos esses espíritos imortais, que vivemos aqui por um breve momento em aprendizado e que retornamos, todos nós, à verdadeira vida, à vida espiritual. Então vamos vibrar intensamente para que esses espíritos sejam acolhidos por equipes de benfeitores, ajudando-os nesse período de retorno à casa. Vibremos. Desta mesma forma amorosa, nós vamos até aqueles que estão passando por um processo triste de doença, como câncer, AIDS e tantas outras, que eles possam passar sim por esse período com resignação, com fé, com esperança. Que eles possam entender que a doença do corpo
é o reflexo da alma, mas que isso pode ser sim modificado com esse amor intenso que nós temos dentro de nós. Vamos então vibrar com muito amor a esses queridos irmãos. E vamos finalmente, cada um de nós, vibrar por alguém do nosso conhecimento, que esteja necessitando desse auxílio. Então nós vamos envolver essa pessoa com todo o nosso amor, como um irmão mais querido que nós temos. Vibremos. E assim, depois dessa parte tão importante de ajuda ao próximo, nós vamos mais uma vez agradecendo a Deus por este momento, por estarmos recebendo tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que merecemos. Agradecemos a Deus pela oportunidade reencarnatória, por estarmos seguindo no caminho do amor, aquilo que Jesus veio deixar. E vamos agradecer também aos nossos espíritos protetores, espíritos afins, espíritos amigos, que estão aí conosco, nos ajudando dia a dia. Lembrando sempre que hoje nós estamos encarnados e eles desencarnados. E daqui a um tempo eles estarão aqui e nós retornaremos à vida espiritual. Assim nós vamos encerrando essa outra parte, e que todos mantenhamos a mesma esperança, fé, tranquilidade, enquanto aguardamos a sala de passes. Obrigada a todos, boa tarde. Você pegou a sua? Hã? Você pegou a sua? Peguei.